Amém, amados? Quão bom é poder engrandecer e louvar esse Deus. Quão bom é poder entronizar louvores, cânticos, adoração. Nós estamos clamando por esse Deus. Nós estamos desejando o mover sobrenatural desse Deus. E aprove o Senhor nos dar mais uma oportunidade, mais um dia de vida para entoar, para engrandecer, para louvar esse maravilhoso Deus. Quero abençoar sua vida, meu querido e minha querida, que me acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, que você possa receber uma palavra que vai ao encontro das suas necessidades, que vai ao encontro do teu coração. Estamos aqui para engrandecer e louvar e adorar esse Deus maravilhoso. E nessa semana, estava buscando uma direção para que pudesse trouxer para a amada igreja. Estou feliz de estar aqui. Estou feliz porque o Senhor permitiu nós estarmos louvando e adorando Ele. Você aí na sua casa, com a sua família, que está nos acompanhando, né? Está adorando, louvando, engrandecendo o nome maravilhoso desse Deus. E que você possa ter fé e que você possa ter esperança, porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir uma a uma sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a humanidade. Esse Deus, Ele é fiel e poderoso. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus, ela tem uma resposta para tudo nessa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela salva, ela renova, ela transforma, ela liberta, e ela tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade tiver, para qualquer conflito, para qualquer dúvida, para qualquer sentimento, para qualquer expectativa. A palavra de Deus tem resposta. Por isso, a palavra é o alimento. Por isso, a palavra, ela nos traz a revelação. Por isso, a própria palavra, ela nos faz compreender e entender os desígnios que o nosso Pai Celestial tem para a minha vida, tem para a sua vida, tem para a sua família. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que possa passar pelo seu pensamento, pela sua psique, saiba que a palavra de Deus, ela tem resposta. Que você possa entender, que você possa compreender e que você possa buscar refúgio na palavra de Deus. Que você possa buscar uma cobertura na palavra de Deus. Que você possa buscar segurança na palavra de Deus. Que você possa buscar suprimento na palavra de Deus. Que você possa buscar e encontrar paz, alegria, regozijo, esperança, fé na palavra de Deus. Não se esqueçam disso. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta da humanidade. Hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade. Muitas pessoas estão entrando em crise emocional, em crise espiritual. E toda crise,
todo conflito, todo desafio, toda a adversidade gera questionamento. E talvez você possa estar nesse instante questionando e perguntando: mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, na minha nação? Por que está acontecendo isso no mundo? Você pode estar perguntando isso. Mas eu quero dizer para você que possamos entender aquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias. Que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Para onde nós olhamos e para onde nós vemos, e nos meios de comunicações, só se fala no vírus, nessa pandemia, nesse coronavírus, na Covid-19. Mas eu quero te falar, esse é um vírus coletivo, que está se espalhando pelo globo. Mas existe também vírus emocionais. Existe também vírus emocionais, que são tão mortíferos quanto o coronavírus. O vírus da indiferença, o vírus do egoísmo, o vírus da intolerância, o vírus da raiva, que contamina o indivíduo e é tão letal quanto o coronavírus. Que possamos entender e que possamos buscar amparo na palavra de Deus, para nós também estarmos controlando as nossas emoções. Nós estamos tendo uma oportunidade de poder estar olhando para o outro, de poder estar se manifestando no coletivo e perceber que nós dependemos do outro. E perceber que o individualismo não tem mais espaço numa sociedade global, aonde acontece esses tormentos. Que possamos refletir, e nós estamos tendo tempo de refletir, estamos, de quarentena, nem todos, alguns que prestam serviços essenciais estão trabalhando, mas a grande maioria, está de quarentena em casa, e está tendo essa oportunidade de relacionar com a sua família, de relacionar com os seus, de ler a palavra do Senhor, de ter um tempo maior de oração, de ter um tempo de jejum, Nós ouvimos o presidente da República declarar um jejum nacional, e isso é histórico, isso é algo, maravilhoso. Nunca antes aconteceu nessa nação, uma autoridade máxima da nação, que é o presidente da República, e conclamou todas as fés, todos aqueles que têm crença ou que não têm crença, para poder estar jejuando por essa nação. E isso não está acontecendo só no Brasil, não. Isso está acontecendo também em outros países. Isso está acontecendo em outros países. E a palavra do Senhor fala realmente, para a gente orar, se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, de buscar a presença e a face desse Deus poderoso. E Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir o nosso jejum. E que possamos sim acreditar que esse Deus é um Deus que tem tudo sob o controle nas suas mãos.
Eu queria compartilhar com os amados Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24, que é a parábola do filho pródigo. Então, Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu e os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou, gastou todos os seus bens, todos os seus recursos, vivendo dissolutamente. Depois de ser consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata de mim como um dos meus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e ponha nele um anel no dedo e sandálias no pés. Trazeis também e matais o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? E essa parábola, que é muito conhecida, e eu creio que você já leu essa parábola muitas vezes, e também já ouviu muitas palavras sobre essa parábola do filho pródigo. E aqui nós percebemos que o filho mais novo, ele agiu por um impulso emocional. Ele tinha direito a uma herança do seu pai, e ele requeriu por antecipação essa herança. Era um direito dele, fazia parte da herança que cabia, e ele requeriu essa herança por antecipação. Ele agiu por um impulso emocional. E eu quero falar para você, meu amado e minha amada, nessa noite: quantas vezes nós também agimos por um impulso emocional? Quantas vezes tomamos decisões porque achamos que é a mais certa, mais assertiva, aquela decisão? Quantas vezes nós não consultamos a Deus, nós não consultamos a palavra, nós não buscamos um conselho de alguém que pode nos instruir, mas nós agimos por impulso. E eu queria fazer você refletir comigo nessa noite. Aquele jovem, aquele filho mais novo, ele pegou a sua parte da herança, e a palavra fala que ele foi para uma terra longínqua. E ali naquela terra,
ele tomou muitas más decisões. Ali, naquela nação, naquele país, ele gastou tudo irresponsavelmente. Ali ele gastou tudo irresponsavelmente. E se você for estudar, e se você for ler aqui a palavra, e eu queria te chamar a atenção, o problema, meu querido e minha querida, não foram as más decisões que aquele filho mais novo tomou. Com certeza, ele tomou muitas más decisões, por isso acabou com todo o seu recurso. Mas esse não foi o problema principal. O problema foi que ele não esperava, ele não estava preparado, e ninguém ali naquele país e naquela terra estava preparado para aquela fome que pegou todos de surpresa. As pessoas estavam vivendo da maneira que elas queriam. As pessoas, elas estavam fazendo o que elas queriam. E de repente, elas foram surpreendidas por uma fome que assolou aquela nação, por uma fome que assolou aquele país. E aí eu te falo, o problema não é o coronavírus. Se você for, analisar, sim, estamos numa pandemia, e o vírus ele está aí em todos os lugares. Mas se você for ouvir os especialistas na medicina, se você for consultar os médicos, os infectologistas, eles vão falar para você que aonde tem mais letalidade, aonde tem mais mortandade, é com as pessoas que têm doenças associadas, é com pessoas que já têm doenças crônicas. Essas pessoas que já têm doenças crônicas, essas pessoas que têm outras doenças associadas, como diabetes, como hipertensão, que têm baixa imunidade, o nível de letalidade é muito maior nessas pessoas. E eu queria te chamar a atenção, não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus vem. O que importa é o estado que você está quando a crise vem. Presta atenção, não importa o que está de fora. O que importa é o estado que você está quando o vírus vem. É o estado que você está quando a crise vem. Aquele filho pródigo, aquele filho mais novo, ele estava num estado deplorável. Ele tinha escolhido e feito muitas escolhas erradas. A sua autoestima estava abalada. A sua autoestima estava abalada. Ele estava num estado deplorável. E aí veio a fome. E acometeu ele. A ponto dele comer a ração, a comida de porcos. Olha para você ver o estado daquele filho mais novo. O estado que ele estava. É por isso que você tem que estar bem.
É por isso que eu e que você temos que estar bem. Nós conhecemos a palavra, nós acreditamos na palavra, nós estamos tendo uma oportunidade aqui de poder exercitar a nossa fé em Deus, aonde as pessoas estão atemorizadas, aonde as pessoas estão com medo, aonde as pessoas estão desesperadas. O que será de mim amanhã? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou estar empregado amanhã? Será que eu vou receber o meu salário integralmente? Será que vai ter alimento na minha despesa? Será que vai ter alimento aqui na minha despensa? Será que eu vou para o mercado e lá vai ter alimento? E isso atemoriza as pessoas. E eu quero dizer para você, nós somos filhos desse Deus. Nós lemos a palavra, nós cremos na promessa, nós cremos aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, meu querido. Nesse momento de crise, nesse momento de tribulação, nesse momento aonde o mundo está em desespero, nós temos a solução. Nós cremos nesse Deus. E como que está o seu estado emocional nesses dias? Eu te faço essa pergunta. Como está o seu emocional nesse dia, minha querida, meu querido? O seu emocional também está abalado? Como aquele filho pródigo? Você também está com ansiedade? Eu quero te dizer nessa noite que nós possamos ter essa oportunidade e a sensibilidade de trabalhar o nosso emocional nesses dias. Que nós possamos ter a oportunidade e a sensibilidade de ativarmos ainda mais a fé nesses dias, de acreditar, de não temer, não vacilar, de continuar a caminhar, de continuar a andar em fé, de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Como estão as suas emoções, meu querido e minha querida? Como que você está? Como está a sua cabeça? Como está a sua psique? Como está a sua fé nesses dias? Eu te pergunto. Se a gente for analisar e se a gente for ler a palavra, nós vamos encontrar aqui muitos conflitos e muitos momentos de adversidades. Eu posso citar aqui Daniel, na Babilônia, quando o rei teve um sonho e consultou todos os magos, todos os entendidos, todos os astrólogos da época, todos os feiticeiros, e ninguém podia decifrar o sonho do rei. E ali estava um menino, um escravo, que orava 3 vezes por dia, que tinha intimidade com Deus, enquanto aqueles magos, enquanto aquela sociedade, enquanto os eruditos, enquanto os entendidos daquela era, daquele tempo, daquela nação, não sabiam o que fazer. O estado emocional e espiritual de Daniel estava inabalável, porque ele cria no Deus vivo, porque ele cria com toda a sua força e todo o seu entendimento e todo o teu coração no Deus vivo. E ele foi elevado de um prisioneiro
cativo judeu para governante da Babilônia. Eu poderia aqui falar aqui para você de José. Quando veio a crise, quando veio a fome, quando veio a seca no Egito, e as pessoas entraram em desespero, e ali nós tínhamos José, que tinha uma aliança com esse Deus, que orava, que jejuava, que buscava a face desse Deus. E nós sabemos a história, nós sabemos o desfecho. E governou todo o Egito. Meus queridos, nós cremos na palavra, nós cremos no Filho do Homem, e nós seremos surpreendidos pela volta de Jesus. Amém? Declara um amém aí da sua casa e dá um joinha aí na live. Nós seremos surpreendidos pela volta do Filho do Homem. Nós seremos surpreendidos pela volta de Jesus. E aí eu pergunto para você que está na sua casa, que está me ouvindo essa palavra: como vai estar o seu estado na volta de Jesus? Como você, como eu, estamos preparando para a volta de Jesus? Como está o seu estado emocional? Como está o seu estado espiritual? Porque a palavra fala que ninguém sabe. Nós seremos surpreendidos. Ninguém sabia. Se nós vamos falar aí de 5 ou 6 meses atrás, quem poderia imaginar que seríamos acometidos por um vírus desse, que abalaria todo o globo da terra? Assim será a volta de Jesus. Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas nós temos uma certeza: Ele virá. Amém? Ele virá. Por isso nós temos que estar preparados, irrepreensíveis. A palavra fala que a gente tem que estar preparado, irrepreensível. Irrepreensível em santidade, para a volta de Jesus. O importante, meu querido, é o estado que você está. Como está o seu estado nesse dia? Como está o seu estado nesses dias? Que você possa entender e que você possa compreender. Mas pastor, como que eu posso então analisar o meu estado espiritual? Como que eu posso, pastor, analisar o meu estado emocional? Como que eu posso fazer, uma autoanálise? Eu quero falar para você, esse jovem mais moço, a palavra fala que ele estava lá alimentando os porcos. Olha para você ver, ele estava lá alimentando os porcos. Eu quero falar para você, meu querido, existem situações que você passa porque foi você mesmo que se colocou nessa situação. Agora, existem situações que não dependem de você. E as situações que dependem de você, é você que tem que tomar uma iniciativa. Agora, as situações que não dependem de você, você deixa nas mãos de Deus.
Amém? Aquilo que não depende de você, não cabe a você, cabe a Deus, e Ele vai resolver. Amém? Aquele jovem mais moço, aquela situação que ele estava vivendo, quem que levou ele para aquela situação? Foi o pai dele? Foi o irmão mais velho dele? Foi a família dele? Foi os amigos dele? Foi os líderes espiritual dele? Não, foi ele mesmo. Ele que falou: eu quero a minha herança, me dá, antecipa a minha herança, que eu quero viver minha vida. E quando ele estava ali, naquele chiqueiro, naquele cercado, alimentando os porcos, se você for ler a palavra, você vai ver que não foi ninguém que chegou para ele e falou: cara, o que você está fazendo aí? Seu pai é rico, você está louco, você está comendo aí comida de porco, presta atenção. Não, a palavra fala que ele caiu em si. Vamos ler aqui? Aqui, ó, no versículo 17. Então, caindo em si, disse. Olha que interessante, né? Ele estava numa situação terrível. As más escolhas dele levaram ele para uma situação de calamidade, de miséria, de fim do túnel. E ele caiu em si. E ele disse: poxa, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão na mesa. Vou voltar para casa. Se ele não quiser receber eu como filho, não tem problema, me receba como um servo. Então olha que interessante. Então você, meu querido, primeiro, você tem que identificar o estado que você está. Faça uma análise na sua vida, na sua consciência, nessa noite, nessa semana. Identifique qual estado que você está, qual estado emocional, qual estado espiritual que você se encontra. Porque aquele filho, ele caiu em si. Então você tem que identificar o teu estado, cair em si. E aí você vai tomar uma ação. Ele caiu em si e ele tomou uma ação. Não, vou ficar aqui. Não vou morrer de fome. Vou voltar para a casa do meu pai. E se você for ler a palavra, você vai perceber que quando o irmão mais velho ficou sabendo que ele tinha voltado, o irmão mais velho ficou feliz, ficou alegre ou enfureceu? O pai aceitou, beijou, colocou o anel, colocou sandália, colocou, né, a capa. E o irmão mais velho foi se queixar, foi falar mal, foi acusar. Então, meu querido, minha querida, nós lidamos com opositores em todo momento. Nós lidamos com opositores em todo momento. E muitas vezes, infelizmente, muitas vezes os nossos opositores são as pessoas mais próximas de nós. O maior opositor daquele jovem era o seu próprio irmão. Caia em si. Analise o estado que você está. Se fortaleça. Aumente a sua autoestima. Porque nós vamos lidar com opositores. Mas os nossos olhos têm que estar fitados em Cristo. Não olhe para a oposição. Não olhe para a crítica.
Não olhe para as pessoas que estão apontando o dedo para você. Não olhe. Olhe apenas para o alvo, que é Cristo Jesus. E em terceiro lugar, que é o mais difícil, por incrível que pareça, em terceiro lugar, o mais difícil, ele teve que aceitar que ele é filho. Identidade. Aceitar a posição de filho de Deus. Nós falamos muito, né? Começamos esse ano a falar muito de identidade. Inclusive o nosso acampa, né? Nossa acampa Conectados, o tema foi identidade. E é o mais difícil, você se reconhecer como filho de Deus. E ele foi ali, talvez, né, com essa dúvida, mas será que meu pai vai me receber como filho? Será que você é o servo dele? E ali o pai restaurou a identidade do filho. O pai colocou um anel, o pai colocou a capa, o pai colocou sandália, o pai restaurou a identidade do filho. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada, nós não deixamos de ser filho de Deus. Ah, mas é o coronavírus, mas é a pandemia, mas é o Covid-19, mas você não deixou de ser filho de Deus, meu querido. Vírus, crises, vão sempre existir. Já teve a gripe suína, já teve a gripe aviária, já teve a febre, né, amarela, já teve a gripe espanhola, já teve o ebola, já teve a AIDS. Agora é o Covid-19, o coronavírus. E eu quero dizer para você, meu querido, depois que acabar e passar esse vírus, nós vamos ainda ter crises. Nós vamos ainda ter crises. Mas eu quero te falar, você e eu continuamos a sermos filhos de Deus. Continuamos a ser filho de Deus. Saiba, quem está cuidando de você é Deus. Quem está cuidando da sua família é Deus. Quem está cuidando dos seus é Deus. Quem está cuidando da minha vida, da minha família, é Deus. A crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Nenhuma crise, ela é mais forte do que o estado que você se encontra. Se você está com um estado de fé inabalável, crendo em Deus, você passará por toda a crise, você passará por todo o problema, você passará por toda a adversidade. Eu quero dizer para você, meu querido, nós não somos movidos pelas crises, nós não somos movidos pelos vírus, pelas tormentas. O que nos move é a fé. Amém? O que nos move é a fé. Nós não somos movidos por crise, nós não somos movidos por desafios. O que tem movido nós, nesses momentos e nesses dias, é a fé que nós temos em Deus. Que o meu estado de fé, que o seu estado de fé seja inabalável. Não deixe nenhum vírus te paralisar. Claro, devemos nos precaver, devemos lavar nossas mãos, né? Nós estamos, né, em quarentena, nós estamos tomando aquilo que pertence a nós fazermos, nós vamos fazer, nós vamos sim precaver, nós vamos sim higienizar nossas mãos, nós vamos sim tomar cuidado com os nossos,
Mas isso não pode paralisar a tua fé, isso não pode gerar medo no teu coração e você ficar pensando: e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou continuar? Como eu vou prosseguir? Como eu vou continuar andando, caminhando? Isso não pode paralisar a sua fé, meu querido e minha querida. O seu estado tem que ser, o seu estado emocional, ele tem que ter equilíbrio. O seu estado emocional tem que ter equilíbrio. Você precisa, não adianta você, se você não tiver equilíbrio, se a sua emoção ela estiver desequilibrada, você vai chorar, você vai entrar em desespero. Então você tem que buscar, sim, um equilíbrio emocional. Que você possa entender isso. Eu preciso colocar a minha vida espiritual e a minha vida emocional. Você precisa colocar nesses dias. Você está tendo uma oportunidade. Deus está dando para nós uma oportunidade para nós colocarmos a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual em ordem nesses dias. No meio dessa crise, no meio dessa ameaça, nós temos provisão divina. No meio dessa crise, no meio dessa ameaça, Deus tem protegido as nossas vidas. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E não se esqueça, meu amado, o estado em que você está é mais importante do que a crise que vem. O estado que eu estou, o estado que você está, é mais importante do que a crise que vem. Porque não é nós pensarmos, mas a crise vai vir. É pensarmos, quando a crise vier, o meu estado tem que estar inabalado. A minha crença em Deus tem que estar fortalecida nesse Deus maravilhoso, que guarda minha vida, que guarda a sua vida, que guarda a vida dos nossos familiares, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra. Creia que Deus está cuidando da sua casa, que Deus está cuidando da sua família, que Deus está cuidando da sua vida. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós oramos agora, Senhor Pai, por a nossa nação. Nós colocamos a nossa nação, nós colocamos a nossa cidade, nós colocamos o nosso estado, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus que protege, que sara a nossa terra. Nós cremos, Senhor, nós estamos jejuando, nós estamos clamando, nós estamos orando, Senhor, e o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor e o nosso jejum, papai. Nós queremos sim, Senhor Pai, declarar uma palavra para a nossa nação, declarar uma palavra de transformação para a nossa nação, Senhor. Transforme a nossa nação, transforme o mundo, Senhor. Que essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, que possamos sim nos achegarmos para perto de Ti. A palavra fala que quando nós achegarmos para perto de Deus, Ele achega para perto de nós. Que possamos achegarmos, Senhor, para mais perto de Ti. Senhor, eu declaro aqui, venha curar a nossa nação. Senhor Jesus, eu declaro aqui, venha curar a nossa nação. Senhor Jesus, eu declaro aqui, venha curar a nossa nação. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Meu querido, que você possa ter uma noite maravilhosa. Que a expectativa do seu coração, ela possa crescer durante
essa noite, durante essa semana, durante esses dias que nós vamos passar. Mas que você não se esqueça, Deus, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua família. Na semana que vem, nós vamos fazer a ceia. Então vai ser a ceia online, né? Nós vamos estar pregando aqui. Você vai estar na sua casa, com a sua família. Você pode, né, estar pegando ali o suco de uva, estar pegando o pãozinho, né, repartindo ali. Nós vamos estar consagrando e vamos estar ceando. Olha que maravilha, né? Olha que coisa linda e maravilhosa, porque a igreja de Deus, ela está em movimento. A igreja de Deus, ela está em movimento no quarto canto das terras. Então na semana que vem, né? Nessa semana aqui você já pode se preparar. Você pega o pão que você quiser. Qual pão? Pode ser francês, pode ser pão de banha, pode ser aquele pão puma, o pão que você quiser. Pegue, né? Compre o pão, compre o suco da uva, né? E pode ser também o suco da uva, a forma que você conseguir fazer, né? E aí nós vamos estar juntos, ceando. No domingo que vem, nós vamos estar juntos, ceando com as nossas famílias. E que se cumpra a vontade do Deus soberano nas nossas vidas. E Ele é fiel para sarar a nossa nação. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para a sua vida, para a sua família. Creia sempre em Deus.